Incomparável, capítulo 2, Incompreensível, o Deus de infinita cognoscibilidade. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Salmo 145, 3. Qualquer pessoa que cresceu numa pequena cidade pode se identificar com o ditado: santo de casa não faz milagre. Minha cidade natal, embora não tão pequena, se encaixa nesse modelo. Nós nos surpreendemos quando qualquer um de nós se dá bem. Eu chamo isso de síndrome de cidade pequena. Quando você conhece os pais de um garoto, a igreja que ele frequentava e a casa onde ele cresceu, e quando você vai à mesma escola que ele desde o primário até o 9º ano, você se sente capaz de quantificar os limites de potencial dele com um certo nível de precisão. Você sabe quem provavelmente nunca será grande coisa, e quando alguém supera suas expectativas, o choque é suficiente para alimentar fofocas por vários anos. Uma amiga minha cresceu na mesma cidadezinha que um famoso ator de Hollywood. Quando perguntei se havia qualquer indicação de talento, minha amiga disse que se lembra pouco dele, exceto de que ele era bonito e conhecido pelas garotas da cidade como alguém que beijava muito mal. Agora, toda vez que o vejo beijar uma mulher na telona, o romance do momento é arruinado, porque fico procurando por sinais de aversão no rosto de quem ele está sendo beijada. Suspeito que todas as pessoas de sucesso tenham aqueles em seu passado que veem seu sucesso como um certo ar de desprezo, tendo-as conhecido quando elas... E todas nós podemos, em alguma medida, nos identificar com a experiência de sermos desprezadas ou subestimadas pelas pessoas mais próximas de nós. Considere outro alvo da síndrome de cidade pequena. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: "De onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs?" E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: "Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa." Marcos 6, de 1 a 4. O povo de Nazaré pensava que conhecia Jesus, e em sua familiaridade eles desprezavam os seus ensinos. Eles não podiam aceitar que Jesus fosse mais do que eles conheciam. Eles acreditavam que o conhecimento que tinham dele era completo e preciso, e portanto desprezavam-no facilmente. Eles o viam apenas como um homem, alguém a quem pudessem medir, conhecendo apenas em parte. No capítulo anterior, nós vimos que Deus não pode ser medido. Uma vez que o nosso objetivo com este livro é conhecer mais sobre Deus, devemos abordar a forma como a sua infinitude afeta a sua cognoscibilidade. Conhecer quem é Deus importa para nós. Isso muda não apenas a maneira pela qual pensamos sobre Ele, mas o modo como pensamos sobre nós mesmas. O conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesma andam de mãos dadas. De fato, não há conhecimento verdadeiro de si mesma à parte do conhecimento de Deus. Nós não podemos entender corretamente nossa limitação humana até que a comparamos ao fato de Deus ser ilimitado. Conhecendo a verdade sobre Ele, aprendemos a verdade sobre nós. Entretanto, quanto nós o conhecemos? Porque Deus é infinito, também é infinito o conhecimento de quem Ele é. Deus é incompreensível. Isso não significa que Ele não seja passível de ser conhecido, mas sim que não é possível conhecê-lo por completo. É o dever feliz, a tarefa prazerosa de seus filhos passar a vida, tanto a presente quanto a futura, descobrindo quem Ele é. De acordo com Jesus, conhecer a Deus é o objetivo fundamental da vida. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3. Temos prazer em crescer no conhecimento do Pai. A verdade de quem Deus é nos rodeia. Romanos 1 diz que todos os povos têm algum conhecimento de Deus, apenas por ver a criação ao seu redor. O Grand Canyon pinta os contornos de seu caráter com pinceladas largas, majestade, eternidade, onipotência, todas se manifestam a olho nu.
Mas o crente que habita o Espírito Santo recebe um conhecimento ainda mais profundo de Deus, encontrado nas páginas da Bíblia. A Escritura esboça seu caráter com uma caneta de ponta fina para aqueles que têm olhos para ver, elaborando ao longo de 66 livros a história de quem ele é e o que ele fez e o que ainda fará. Mesmo com essas declarações, Deus não pode ser completamente conhecido pelos humanos. Cristãos meditaram sobre a natureza e o caráter de Deus por milhares de anos. Inúmeros livros têm sido escritos sobre Deus, mas a soma deles não contém a plenitude de seus atributos. A mente humana, em sua finitude, não pode compreender nem expressar por completo um Deus que é infinito. Mesmo o mais talentoso teólogo irá apenas raspar a superfície do entendimento de quem Deus é. Ele é completamente conhecido apenas para si mesmo. Dizendo em outras palavras, o único especialista sobre Deus é o próprio Deus. Conhecimento suficiente. Entretanto, não tema. Embora Deus não possa ser conhecido por completo, ele pode ser suficientemente conhecido. O que podemos conhecer sobre ele pela criação e pela Bíblia é suficiente para nossa salvação e nossa santificação. Não apenas isso, mas é também mais que suficiente em quantidade para nos manter em constante contemplação e reflexão até que vejamos face a face. Se fôssemos capazes de conhecê-lo completamente, nós o desprezaríamos, porque ele não pode ser conhecido por completo. A familiaridade nunca poderá gerar desprezo. Ao longo desta vida, nós não chegaremos ao fim de nossa contemplação de Deus. Embora o conheçamos apenas em parte, nós o amamos profundamente. O que não conhecemos sobre ele serviria apenas para aumentar o nosso amor, caso ele o revelasse a nós. Sem dúvida, nós passaremos a eternidade desfrutando de uma revelação sempre crescente das coisas que ainda não conhecemos sobre Deus. Porque Ele é infinitamente bom. As coisas que não conhecemos sobre Ele são apenas coisas boas. Não podemos dizer o mesmo sobre nós. Se você pudesse saber tudo o que não sabe sobre mim, descobriria tanto coisas boas quanto coisas más. Todos nós temos segredos. Em certo sentido, Deus tem infinitos segredos sobre si mesmo, mas eles são apenas tesouros preciosos. Os atributos secretos de Deus, se o descobriremos um dia, irão trazer-nos apenas prazer e segurança. O infinito desconhecido de Deus não possui qualquer duplicidade que abalaria nossa fé, mas apenas uma multiplicidade de perfeições, esperando para serem descobertas por toda a eternidade. Aqui novamente vemos a grande diferença entre Deus e suas criaturas, porque Deus é infinito, ele é incompreensível, impossível de ser completamente conhecido, porque os humanos são finitos, nós podemos ser completamente conhecidos, e as implicações de nossa compreensibilidade deveriam mudar a forma como vivemos. Derrubando o mito da incompreensibilidade humana. A primeira vez em que fiz um teste de personalidade foi na faculdade. Era o teste de Myers-Briggs, um instrumento de medição muito bem pesquisado que agrupa os avaliados em 16 perfis de personalidade baseados em suas respostas a 94 perguntas. Eu não podia esperar para ver o resultado, e se você já fez um teste de personalidade, suponho que tenha se sentido da mesma forma. Amamos esses testes porque eles falam sobre o nosso tema favorito, nós mesmas. O resultado do meu teste foi claro, colocando-me em uma categoria que provavelmente não surpreenderia ninguém que me conheça. Como me senti quanto ao resultado foi algo menos claro. Por um lado, eu amava poder ter conhecimento